Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Está no ar mais um Conheçam o Islã, um programa cheio de entrevistas, filmes, minisséries, documentários, tudo isso para você conhecer a real face do Islã. Qualquer dúvida, sugestão ou pergunta, envie um e-mail para fib.conheçaoislam@hotmail.com. Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja convosco. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. Supunham que os partidos não houvessem ido embora, e se os partidos chegassem novamente, almejariam estar no deserto entre os beduínos, perguntando por vossos informes. E se estivessem entre vós, não combateriam senão pouco. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Com efeito, há para vós, no mensageiro de Alá, belo paradigma para quem espera em Alá e no derradeiro dia e se lembra a miúde de Alá. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. E quando os crentes viram, os partidos disseram: isto é o que Alá e seu mensageiro nos prometeram, e Alá e seu mensageiro disseram a verdade. Isso não lhes acrescentou senão fé e submissão. E no programa de hoje estaremos com Sheikh Ahmad Mazloum, que apresentará de uma forma inusitada a história do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Que a paz de Deus esteja com ele. E não te enviamos senão como misericórdia para a humanidade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A paz de Deus esteja convosco. Iniciamos em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso, e pedimos a paz e a bênção de Deus Altíssimo seja a todos os seus mensageiros enviados como orientação para a humanidade. Dentre eles Noé, Abraão, Moisés, Jesus e, por fim, o profeta Muhammad, alayhimus salatu wassalam. Você sabe quem é Muhammad? Você já ouviu falar algo sobre a vida deste personagem importante da história da humanidade? É isso que iremos relatar nesses nossos encontros, com a permissão de Deus Altíssimo seja. O muçulmano lê no Alcorão Sagrado um versículo que retrata o que é exatamente Muhammad, a paz de Deus esteja com ele, para toda a humanidade, não só para os muçulmanos. Nós lemos no Alcorão que Deus Altíssimo seja disse: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. E não te enviamos senão como misericórdia para a humanidade. Misericórdia para toda a humanidade, mesmo para aqueles que não creem na pessoa do profeta Muhammad como mensageiro e como orientação para o ser humano. Queremos falar sobre a vida desse personagem importante. Queremos falar sobre a biografia deste que é, para milhões de pessoas no mundo, profeta e mensageiro, enviado por Deus como o selo da profecia, para orientar o ser humano, para ensinar o ser humano para que vivemos, quem nos criou, o que quer de nós aquele que nos criou,
o que Deus Altíssimo seja quer do ser humano, como o ser humano deve crer em Deus, como ele deve adorá-lo, como deve viver, o que há por trás da vida, o que há depois da vida, o que há por trás da morte. Tudo isso é matéria de religião. E para isso devemos conhecer um pouco sobre aquele que trouxe a religião de Deus para o ser humano. Temos um dizer muito importante que é narrado pelo próprio profeta, que a paz de Deus esteja com ele. Ele cita a relação que ele tem com tantos outros profetas que o antecederam. Ele não é um único profeta que Deus enviou, mas ele é o selo da profecia, o selo da mensagem. Ele trouxe a última mensagem. Assim os muçulmanos creem em Muhammad. Ele disse assim: o meu exemplo e o exemplo dos profetas que me antecederam é o exemplo de uma casa que foi bem construída, bem acabada. As pessoas visitam essa casa, rodeiam essa casa, porém eles veem que falta um bloco em um dos cantos dessa casa. E dizem: que bonita é essa casa, se aquele bloco estivesse ali. Que bonita é essa casa se fosse colocado esse bloco que falta. Então, Muhammad, a paz de Deus esteja com ele, disse: eu sou esse bloco e eu sou o selo dos profetas. Eu sou esse bloco e eu sou o selo dos profetas. Eu queria colocar uma pergunta que é muito importante. Por que nós devemos conhecer a Muhammad? E para que o muçulmano procura conhecer passo a passo a vida de Muhammad, sallallahu alaihi wasallam? Antes disso, também é bom a gente esclarecer algumas palavras que a gente fala durante o nosso programa. Por exemplo, eu digo muito sallallahu alaihi wasallam. E às vezes a gente fala em português, diz a paz de Deus esteja com ele. Ou seja, sempre que citado o nome de Muhammad ou o nome de qualquer outro mensageiro de Deus, Jesus, Moisés, Abraão, Noé, ou qualquer outro profeta e mensageiro enviado por Deus, nós rogamos a paz e a bênção de Deus a essa pessoa, pela importância que ela tem, por ser ele o mensageiro de Deus. Por exemplo, podemos dizer Jesus, em árabe Isa, dizemos alayhi salam, a paz esteja com ele. Abraão, Ibrahim, alayhi salam, a paz esteja com ele. Muhammad, sallallahu alayhi wasallam, a paz esteja com ele. Antes de responder à pergunta anterior, eu coloquei uma pergunta que é: por que conhecer a vida de Muhammad? A paz esteja com ele. Antes de responder a essa pergunta, eu queria ler aqui uma frase citada por Michael Hart, que escreveu um livro que é conhecido por muitas pessoas. Esse livro se chama Os 100, um ranking das pessoas mais influentes da história. Esse escritor escolheu 100 personagens importantes na história da humanidade e escreveu um livro citando um resumo da biografia de cada um desses personagens. Ele escolheu para ser o primeiro personagem citado em seu livro Muhammad, a paz de Deus esteja com ele. Esse homem não é muçulmano, é um escritor que escolheu vários personagens de várias religiões, em vários aspectos da vida humana. Pode ser que esse personagem foi influente na ciência, na religião, na filosofia e assim por diante. Então, o livro Os 100, um ranking das pessoas mais influentes do mundo, ele escolheu como número 1 Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. E ele disse em seu livro: minha escolha de Muhammad para liderar a lista das pessoas mais influentes do mundo pode surpreender alguns leitores e pode ser questionada por outros. Mas ele é o único homem na história que foi extremamente bem-sucedido em ambos os níveis, religioso e secular.
a gente pode chamar isso de um testemunho de uma pessoa que não é muçulmana sobre a importância de Muhammad para a humanidade. E temos várias outras frases de vários filósofos, escritores ocidentais que falaram sobre a influência de Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, para a humanidade, para o bem da humanidade, seja para a religião, seja para a ciência, seja em todos os aspectos da vida humana. Um desses pensadores, por exemplo, a gente pode escolher uma dessas frases. O historiador e filósofo chamado Thomas Carlyle, ele disse: como um só homem pode unir tribos guerreiras e povos nômades beduínos na nação civilizada mais poderosa em menos de 2 décadas. Na época da antiga Arábia, eram simplesmente beduínos nômades que guerreavam entre si. Muhammad os uniu para o bem, formando uma das maiores civilizações que existem no mundo. Entre outras frases de muitos historiadores, cientistas ocidentais, muitos deles não muçulmanos. Então, a gente vai agora focar nessa introdução naquilo que eu perguntei há pouco tempo. Por que o muçulmano estuda a biografia do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele? A primeira resposta para essa pergunta é para eu ter a plena fé e convicção de que Muhammad é um mensageiro de Deus. Lendo a história dele, lendo como ele cresceu, como ele nasceu, como ele cresceu, o que os textos bíblicos falavam dele e profetizavam sobre ele antes mesmo do seu nascimento, lendo sobre a sua profecia, como ele disse receber essa profecia. Assim, o muçulmano tem a plena convicção de que ele é um verdadeiro mensageiro. A segunda resposta: por que eu estudo a biografia do profeta Muhammad? Que a paz de Deus esteja com ele. Para que ler sobre a biografia dele, saber como ele viveu, o que ele fez, o que aconteceu durante a sua vida, como ele era? Tudo isso abrange a biografia. E vamos falar de maneira muito simples sobre todos esses assuntos, se Deus quiser. Então, a segunda resposta é para tomá-lo como exemplo, para ter nele, na pessoa de Muhammad, a paz de Deus esteja com ele, um exemplo. Então não é simples história, contar uma historinha, não. O muçulmano, ele lê no Alcorão exatamente: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. O significado aproximado do verso do Alcorão Sagrado que lemos, Sura 33, versículo 21, há para vós, no mensageiro de Deus, belo exemplo para aquele que espera se encontrar com Deus e espera a derradeira vida. Então, há no mensageiro de Deus um belo exemplo para aquele que almeja a Deus, almeja a derradeira vida, a vida eterna, e lembra a miúde de Deus Altíssimo seja, lembra bastante de Deus. Então, o seu bom exemplo para isso, para você almejar a Deus, a vida eterna, e também lembrar de Deus, adorar a Deus de maneira verdadeira e correta, o seu bom exemplo, quem é? O mensageiro que Deus enviou, que é um ser humano que foi enviado como exemplo. E Deus Altíssimo seja também fala sobre o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Com efeito, chegou-vos um mensageiro vindo de vós, ou seja, ele é de vocês mesmos, ele é um ser humano como vocês. Ele vive como um ser humano comum, não é um anjo que caiu do céu. Então,
vos chegou um mensageiro vindo de vós, é do vosso meio. É-lhe penoso o que vos embaraça. Aquilo que acontece com vocês pesa para ele, é penoso para ele. Ele sente aquilo que vocês podem passar de infortúnios, de males. É-lhe penoso o que vos embaraça. É zeloso em guiar-vos. Ele quer orientar-vos. É compassivo e misericordioso com os crentes. E finalizo citando aquele versículo com o qual nós iniciamos, nós lemos: e não te enviamos senão como misericórdia para a humanidade. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nos encontramos no próximo episódio, se assim Deus permitir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Conheça uma mesquita, conheça o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. برفة روحي وخفقة قلبي بسر سرى في كياني يلبي برفة روحي وخفقة قلبي بسر سرى في كياني يلبي سألتك ربي لترضى وإني لأرجو رضاك إلهي بحبي سألتك ربي لترضى وإني لأرجو رضاك إلهي بحبي وأعذاب نجوى سرت في جناني وأعذاب نجوى سرت في جناني. Palavra do Sheikh. Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja convosco. O ser humano é uma criatura social. O Islã também é uma religião social. Todas as adorações que Deus estabeleceu para o ser humano têm, além de ter um objetivo de fortalecer a nossa ligação com o nosso Criador, mas também tem outro objetivo social, que é fortalecer a nossa ligação com nossos irmãos, com outros seres humanos. Por exemplo, a oração, uma adoração que fortalece a nossa ligação com Deus através da nossa conversa, nossa recitação do Alcorão Sagrado. Mas mesmo assim tem outro objetivo, quando a gente sabe que uma oração feita dentro de uma mesquita vale muito mais do que uma oração feita dentro da sua casa. Por que será? Porque tem esse objetivo social. A oração não só apenas fortalece a nossa ligação com Deus, mas também fortalece a nossa ligação com o nosso irmão. Quando você frequenta a mesquita para fazer a oração, aí você acaba sabendo a situação dos seus irmãos. Talvez uma pessoa ficou doente, uma pessoa passando a necessidade, aí você vai saber tudo isso quando você frequenta junto com a sociedade e fazendo essa oração dentro de uma mesquita. O profeta diz que jamais considera um verdadeiro muçulmano aquele que dorme à noite satisfeito enquanto seu vizinho está passando fome, enquanto ele sabe. O profeta diz também que não é considerado verdadeiro muçulmano aquele que não deseja para o seu irmão aquele que deseja para si mesmo. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe todos nós. Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja convosco.
E agora, vamos responder as perguntas enviadas pelos nossos telespectadores, sob supervisão dos teólogos islâmicos do Brasil. Respondendo às perguntas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Então damos início ao novo programa Respondendo às Perguntas. Respondendo às perguntas sobre o Islã e os muçulmanos. Véu e vestimenta. Eu vou responder também a questão do véu, da vestimenta da mulher muçulmana, né? Todas as sociedades, a mulher sempre andou mais coberta que o homem. Sempre. Né? Nos últimos anos, com liberdade sexual, com televisão, foram despindo, tirando parte da vestimenta. Não é? Para nós muçulmanos, o valor da mulher não está no corpo. Ao contrário que alguns meios de comunicação tentam passar, que o valor da mulher está no corpo. Tanto é, quando alguém vai procurar emprego, um dos requisitos que mais aparece ali é boa. Não fala boa experiência, não fala o currículo, fala, mas mais importante, para algumas profissões, boa aparência. Para nós muçulmanos, como que os muçulmanos olham as mulheres? Como é que nós olhamos qualquer mulher, seja muçulmana ou não, conhecida ou desconhecida? Aquela mulher, atrás dela tem um pai. Ela é filha de alguém. Ela é irmã de alguém. Ela é mãe de alguém. Ela é esposa de alguém. Ela é uma família. Ela faz parte de uma família. Ela representa uma família. Essa mulher é sagrada. Ela é a honra, é o sangue, é a vida de alguém. Ela é a mãe de alguém. Será a mãe de alguém. É esposa, é irmã, é filha, é mãe. É o núcleo da família. Por isso que a mulher é preservada, por isso que o valor da mulher não está na vestimenta. Não está no corpo que ela demonstra. Mas não precisa a mulher trabalhar, expor o seu corpo. O que tem a ver? A mulher está vendendo calça, vendendo camiseta, tem que mostrar seu corpo. Ela é um manequim ou não tem manequim, ela é esposa? É ou não é? Não, no Islã não. Por isso a mulher anda recatada. Ela anda preservada. Não. Ela anda reservada com lenço. Inclusive, Virgem Maria, todas as imagens que tem da Virgem Maria, ela está vestida com lenço. Não é? O cristianismo se adequou às pessoas, não as pessoas se adequaram. No Islã, as coisas estão de acordo com os ensinamentos islâmicos. Não a crença islâmica está de acordo com a moda das pessoas. A moda para os muçulmanos e as muçulmanas é a modéstia. É a modéstia e é por isso que a mulher anda vestida de lenço. O contato físico. Por que a mulher muçulmana não deve deixar outro homem tocar nela que não seja o seu esposo? Da mesma parente, forma, pai. na mesma forma que o homem, da mesma forma que a mulher, o corpo da mulher, exceto seu rosto e suas mãos, só quem olha, observa, assim, só quem pode olhar para o corpo, braço, cabelo, pescoço da mulher, esse é o seu círculo familiar. Da mesma forma que ela anda coberta, o homem não toca, não encosta em nenhuma outra mulher, a não ser as mulheres do seu círculo familiar. Ou seja, não existe contato físico entre homem e mulher. E nem necessita também. Se acontecer, não é um sacrilégio, não é um pecado tremendo, não é o fim do mundo. Não. Somente fez aquilo que não deveria ser feito. Então o homem não tem contato físico com mulher, a não ser que são as mulheres do círculo familiar, e a mulher não tem contato físico com homem nenhum, a não ser que seja do seu círculo familiar. E se isso acontecer, eventualmente, pode acontecer por causa de trabalho, pode acontecer, não deveria, mas pode, não é cometi um sacrilégio grande, não. Não é para tanto pensamento assim. Então, gente, vamos encerrar esse círculo de perguntas. Na semana que vem, nós vamos formular essas perguntas e depois vamos postar também, ter acesso para as pessoas, porque mais pessoas possam se beneficiar com as perguntas de vocês. E Deus sabe mais. E assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jornada para Meca. Inspirado na jornada de Ibn Battuta.
A busca de Ibn Battuta pelo conhecimento o levou até a China, Índia e mais de 40 países. Ele viajou 3 vezes mais que Marco Polo. Definindo Jihad. O conhecimento vai se revelando. Grandes mulheres do Islã. Senhora, por favor, chega de derramar sangue. Por que se importa se muçulmanos forem abatidos? Eu não vou ficar aqui de novo. Bara, tudo que eu quero é conhecer o profeta. Você sabe o quanto eu esperei. Noite passada, alguns de vocês fizeram uma reunião secreta com Mohammed. Não houve nenhuma reunião secreta. As águas de Zamzam, os milagres que prepararam o caminho para que a mensagem fosse enviada. Água, Ismael! Água! Água! O que eles buscam, senhor, é religião. Eu os vi. Seus ídolos, centenas deles. As pessoas vêm de toda parte para idolatrá-los, fazer sacrifícios. Mas o mais importante do que os ídolos é a Kaaba sagrada. Na verdade, uma estrutura simples, um cubo, 4 paredes. Dizem que é a casa de Deus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Chegamos ao fim de mais um programa Conheça o Islã. Conheça uma mesquita, conheça o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Porque o islamismo não é terrorismo. Que a paz de Deus esteja convosco. Assalamu alaikum. Você tem dúvidas sobre a religião muçulmana? Faça as suas perguntas. Serão respondidas pelos teólogos islâmicos do Brasil nos nossos programas. Mande-nos um e-mail: fib.conheçaoislam@hotmail.com